Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, como é que estão vocês? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem é: seja firmes e fortes. Gosto muito do texto que diz que sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Josué 9 diz: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, à frente do Líbano, os heteus, os amorreus e os cananeus, e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e barulhento. E vieram a Josué no arraial a Gilgal, e disseram a ele, aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Ou seja, os gibeonitas, né, que eram um povo de moradores de Gibeão, logo gibeonitas, eles sabiam da fama de Israel, dos Deus de Israel que tinha destronado vários países e reinos que se levantaram contra Deus, que se levantaram contra Israel. Pois bem, e eles sabendo da fama, do poder, da grandiosidade de Deus e de como Deus age, né, em defesa de Israel, eles não quiseram contender contra Israel. Né? Eles não quiseram contender contra Israel. E fizeram uma aliança com Israel de uma forma bem camuflada, de uma forma bem astuta, sutil e sagaz. Eles se vestiram como mendigos, se vestiram como pessoas que estavam em extrema necessidade, para que o povo de Israel e o seu líder ficassem com pena e não os matassem, né? E naquele tempo, o juramento ele era algo muito pertinente e sagrado. E Israel fez um juramento a favor dos gibeonitas. Ora, Israel ele tinha todo o domínio, porque tinha, né, o Deus Todo-Poderoso ao seu lado e era indestrutível. Agora veja o resto da história. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhes responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Ora, Faraó, ele era o miseravão no Egito. Moisés, ele foi pedir a Faraó que deixasse o povo de Israel passar. E Faraó não deixou. E aí Deus mandou as 10 pragas para Faraó. As 10 pragas para Faraó. E depois das 10 pragas, Faraó deixou o povo, libertou o povo. Claro que se ele fosse inteligente, na primeira praga ele já deixaria aí. Mas tem gente que precisa acontecer as coisas para eles crerem, para eles crerem. E como Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, você vai falar para Faraó, quer ele ouça, quer deixe de ouvir, quer ele goste, quer deixe de gostar. A questão toda, quando Deus falou para Faraó, não era questão de se Faraó ia aceitar ou não. A questão toda era que Faraó precisava ouvir aquela instrução e aquela ordenança de Deus. Né? Por quê? Porque você pode pedir alguma coisa. Né? Tem pessoas que são tiranas, pessoas que são cruéis, pessoas que são perversas demais. Tem pessoas que têm uma índole ruim. Muitas pessoas passaram pela Covid
em vez de tornar uma pessoa melhor, se tornou uma pessoa pior. Eu conheço muitos que, em vez de se tornar uma pessoa melhor, se tornou uma pessoa pior. E a Covid foi um julgamento de Deus, infelizmente, para muitas pessoas. Muitas pessoas. Interessante que as pessoas, ela esquecem, né? E em vez de fazer justiça e ter a equidade, que é fazer justiça com todas as pessoas de maneira igual, elas ficam no orgulho e na prepotência. E Deus abate os orgulhosos. A Bíblia fala que humilhai-vos perante a mão de Deus, porque ao seu tempo ele vai exaltar. A Bíblia também diz que aquele que se humilhar, não são os humilhados, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Muito bem, e Deus tem várias formas de humilhar alguém, viu? Não pense que Deus só vai humilhar em uma área, na área que ele menos pensar, ele vai ser humilhado. Na área que ele menos pensar, ele vai ser humilhado. Agora, Deus mandou Josué, Moisés, quantas vezes? 12 vezes. Daí a 10 vezes melhor. Daí a 10 pragas do Egito. Para testificar e confirmar que aquele faraó era miserável? Não. Para testificar a sua palavra. Porque Deus brincou com o faraó. Deus brincou com o faraó. Então, gente, perceba que faraó, ele foi uma marionete na mão de Deus, né? E assim começam as coisas. Vamos lá. Pelo que os anciões e todos os moradores de nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco vossos irmãos provisão para o caminho e ide-lhes ao encontro, e dizer-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este é nosso pão, tomamos crente, dai nossas casas para nossa provisão. No dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já é seco e bolorento. E estes odres que enchermos de vidro, vinho, eram novos, e eles aqui já rotos. E estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa da muita longa caminhada. Então, eles começaram a se depreciar, eles começaram a colocar, né, os sinais de que eles eram povos muito sofridos, né, e oprimidos. E certamente o povo de Israel ficou muito consternado com a situação. Teve compaixão e misericórdia. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Ou seja, aqueles homens fizeram um conserto, mas não pediram orientação a Deus. Não é uma questão de se ter misericórdia ou não. É uma questão de você pedir conselho a Deus. Porque naquele tempo, Israel fazia conserto com Deus e orava em tudo, porque aqui é uma situação bélica e era necessário uma orientação divina. Só que o pessoal não fez isso. E o que aconteceu? Isso sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazer o concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque as suas cidades... Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao terceiro dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Berote, e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, porque toda a congregação murmurava contra os príncipes. Ou seja, os príncipes fizeram uma aliança sem consultar Deus. Por quê? Porque os gibeonitas, eles eram povos tidos como dissimulados, astutos, sutis, sagaz, falsos. Ele era falso. Você já chegou em algum lugar onde você vê a falsidade em algumas pessoas, a falsidade, né, as pessoas que estão ali apenas para poder dar o golpe em você, as pessoas que estão ali para falar mal pelas costas. E eu falei que o maior remédio contra a falsidade é você fazer a bondade. Sempre faça a bondade. As pessoas que estão falando mal de você, faça o bem. As pessoas que lhe negou algo, faça o bem para eles.
Porque eles vão haver com Deus. Eles vão ter que haver com Deus. E com Deus não se brinca. Repita comigo, com Deus não se brinca. Eu conheço uma pessoa que ela saiu humilhando todo mundo. Escrevia no WhatsApp, humilhando as pessoas. E depois de um ano, um mês e um dia, essa pessoa ela foi humilhada ao ponto de fazer as suas necessidades básicas, precisar de ajuda de outras pessoas. Por quê? Porque antes ela fez alguém chorar, mas Deus fez com que ela chorasse um ano depois, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus ele quer tratar com a pessoa, ele trata. Eu sei que tem uma questão, muitas questões de as pessoas falarem de igreja não pentecostais, que Deus leva para leito, Deus leva para isso. Deus não só tem leito para Deus levar. Algumas pessoas Deus leva para leito. Realmente, leva para o leito para tratar aquelas pessoas no leito de dor. Porque é na dor que a pessoa aprende. Então, os gibeonitas, ele eram pessoas maldosas, perversas. Eram pessoas que usavam de artifícios para poder ganhar aquilo que queria. Quando estavam na sua alçada, eles pediam favores, eles corriam atrás das pessoas, e não era suficiente, independente, para fazer algo independente. Só que Deus é justo, você fala, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. É o caso de Moisés. Faraó atendeu a ordem de Moisés e, gente, não precisava Faraó nem ter inclinação para Israel. Nem ter inclinação para Israel. O que ele precisava era ouvir aquela palavra, porque ele não estaria mais inocente. E aquilo ali foi uma resposta para todas as pessoas naquela época. Então, todos os príncipes de Israel, da congregação, os príncipes eles sofreram retaliações, por parte da comunidade, verbal, moral, porque procederam de forma sem pensar. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Isto, porém, lhes faremos dar-lhes ermos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes, viram e sejam rechachados a lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes têm dito. E Josué o chamou e falou-lhes, dizendo, por que nos enganais, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, serais malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram, portanto, com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos deste toda essa terra e destruíste todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faz aquilo que te pareça bom e reto que nos faça. Assim, pois, lhe fez, livrou-os da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. E até o dia de hoje, o lugar que lhe escolhesse. Então, a sentença, Josué não estava no país. Por algum motivo, Josué não estava ali presente. E os anciões, os homens mais respeitados ali, eles tomaram esse conselho, de si só e não consultaram a Deus. E uma vez que Deus abençoou, selou o conselho, a decisão do conselho estava decidido. E Josué, eles chegou para o povo e falou, olha gente, já que você fez uma aliança com os gibeonitas, você não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás, porque se você ferir qualquer um desses, mesmo que sejam povos que não pertencem ao povo de Deus, você está infringindo a aliança com Deus. Você está infringindo aquilo que Deus mandou você fazer. E o que foi que ocorreu? Os povos, os anciões, todo mundo arrefeceu a sua ira, arrefeceu a sua vingança.
porque já tinha feito o concerto. E Josué perguntou a eles, né, os cabeçais, os cabeças dos gibeonitas, por que você fez assim? Por que você não veio conversar com a gente? Por que você não fez fazer um trato com a gente? E eles tomaram a decisão de dizer, olha, a gente sabe que Deus mandou você exterminar todos os seus inimigos, todas as pessoas que andam no seu caminho, né, se metem no seu caminho. E nós tememos o seu Deus, porque vocês são invencíveis, não tem como vencer vocês não têm condição, porque Ai e Jericó, né, que eram os países mais imponentes na época, foi derrubada, e e nós não seremos diferentes, nós somos muito menores. E nós fizemos essa aliança, Josué. Né? E aí Josué viu a explicação dele, claro que não justificava, por quê? Porque ele tinha outros caminhos. Porque, veja bem, com Israel, o povo que comparava com Israel, não tinha. Deus não destruía, não. Eram os povos que se levantavam. A ordem foi feita, né, para os povos que se levantavam contra Israel. Mas o fuxico correu como se Israel quisesse exterminar todos os povos, e não era isso. Quando Deus mandou exterminar alguns povos, eram povos, né, que se levantavam contra Israel. Já que eles vieram de forma amigável, ele só faltou a comunicação, ele faltou um algoritmo de comunicação, uma comunicação mais correta, mais ideal. Olha, Josué, né, nós estamos aqui, nós realmente somos gibeonitas e nos poupe nossas vidas. Simplesmente isso. Mas eles temeram muito o medo, o pavor, o terror, né, que Deus impõe contra os inimigos é tão grande que eles não tiveram nem coragem de dialogar para não arriscar. E a aliança foi feita. A aliança foi feita. E por causa dessa aliança, Israel lá, bem lá na frente, né, lá, muito lá na frente, lá com o rei Davi, Israel tomou um prejuízo muito grande, onde milhares de homens morreram, porque Saul tinha matado os gibeonitas. E Davi consultou a Deus, e Deus falou que foi porque Saul tinha matado os gibeonitas. E foi necessário a mesma quantidade de pessoas que morressem da casa de Saul para estancar, né, aquela maldição. Então, gente, com Deus não se brinca, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não reconhece tirano, Deus zomba dos zombadores, Deus zomba dos críticos, Deus zomba dos tiranos, dos azécras, dos homens que falam perversamente, né? Deus zomba de qualquer um que se levante contra ele ou contra os filhos dele, né? E contra os filhos dele. Então, a inveja, muitas pessoas têm inveja uma da outra. A inveja é podridão dos ossos, diz a palavra. Aí, o pior feitiço é a inveja. Você sabia que tem gente que tem inveja de você por aquilo que você é. Ele tem muito mais do que você, mas tem inveja de você. Ele tem inveja daquilo que você tem, que é até algo extremamente simples, que ele pode ter, mas ele tem inveja daquilo que você tem. Por quê? Porque é o espírito de inveja. A inveja é um espírito, a inveja é um demônio que se aposta da pessoa e só pode sair no nome de Jesus quando a pessoa se humilha para fazer o bem. Tem gente que tem inveja do seu cabelo, tem gente que tem inveja da sua forma de falar, da sua sinceridade, do seu bom caráter. E o que é que ele faz? Muitas das vezes o sujo, ele quer sujar, né? Aquele que está sujo quer sujar também. O cara que é adúltero, ele quer sujar as pessoas, jogando dados, setas, né? O cara que é ladrão, ele quer sujar as pessoas, jogando conversas fiadas. O cara que é maldoso, ele quer sujar as pessoas, falando mentira. Então, os gibeonitas são um espírito de falsidade, né? De falsidade e deslealdade. Só que com Deus não se brinca e ninguém engana Deus. Com Deus não se brinca e ninguém engana Deus. Até hoje nunca vi ninguém enganar Deus e sair vitorioso. Não. E a maldição que foi para a vida deles foi que eles tiraram, né, assim, rachadores, né, de lenha e tiradores de pedra. Né, foi, né, a maldição que eles tiveram, mas tiveram
vidas poupadas por causa da aliança que Deus fez ali com os gibeonitas. Não foi o povo de Israel, foi Deus. E Deus honrou com a aliança que fizeram, porque eles foram mais espertos. Agora, foi diferente de Faraó. Faraó, ele se engrandeceu, né? Ele não teve compaixão das pessoas, soube resolver os problemas só do Senado ali da Babilônia, aqueles ricos, né? Como o pessoal fala, aqueles homens que são cheios de dinheiro, né? Mas que, às vezes, um probleminha de vestes reais, um probleminha de um pouco ouro a mais, ouro a menos, carruagem de ouro, escudo de ouro, para as suas coleções, no seu bem prazer, ele se preocupava com coisas banais, aí ele sabia resolver. Mas aquilo que era de Israel, que era o básico, ele não tinha dado ouvido. E Deus cobrou dele com todo rigor. Não se preocupe. Se alguém está devendo algo a você, se alguém está sendo uma balança injusta contra você, Deus vai fazer a balança ficar justa. É Deus que vai fazer. Continue firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Né? Sempre abundante na obra do Senhor. Então, não importa se você está no meio de serpentes, no meio de pessoas traiçoeiras, jogue-me aos lobos e eu voltarei liderando a alcateia. Você já viu aquelas serpentes que elas ficam e tem sempre aquela serpente maior que controla as outras? E um dia eu vi um encantador de serpente, né, entrando num lugar cheio de serpente. E serpentes venenosíssimas. E ele saiu ileso. Por quê? Porque ele sabia dominar as serpentes. Claro que você não é nenhum encantador de serpente, mas você tem a palavra de Deus para esmagar a cabeça da serpente. Por um caminho, o seu inimigo vai contra você, mas por 7 caminhos, eles cairão fora. E não pense que essa peleja é sua, a peleja é de Deus. Agora, Deus tem tempo, hora e dia certo, mês certo para agir. E não tem como ninguém escapar do agir de Deus. Em casa, a pessoa pode dizer igual a Sébina, né? Estou em um alto sublime monte e ninguém pode me deter, ninguém pode me ver daqui. Mas Deus vê e no seu simples sono, Deus pode fazer algo com você. Um simples sono, né? No simples comer, na simples ida ao banheiro, por mais confortável e seguro que seja o seu lugar. Então, o melhor lugar para estar seguro é na presença de Deus. O melhor lugar que você precisa estar guardado e resguardado é na presença de Deus. Você pode morar em um palacete de ouro, todo feito literalmente de ouro, né, com cristais, com diamantes. Mas se você não estiver guardado por Deus, querido, você já era. E se você gosta de humilhar as pessoas, você vai ser humilhado. Tem uma pessoa que eu vou gravar um vídeo aqui depois, né, num momento oportuno, que ele sempre gostava de humilhar as pessoas, mas ele foi humilhado publicamente. Ele humilhava as pessoas publicamente, mas ele foi humilhado publicamente ao ponto de chegar zaps em todos os lugares de oração, pedindo oração para essa pessoa, porque ele humilhava as pessoas. Eu sabia do contexto, ele humilhava as pessoas. E da mão de Deus ninguém escapa. Da mão de Deus ninguém escapa. Como eu falei aqui antes, não existe ser humano mais esperto do que Deus. E não se preocupe que Deus está trabalhando. Não pense em se vingar, sempre faça o bem, sempre proceda de uma forma correta, porque Deus sabe o momento certo e a hora certa de agir. Com Deus não se brinca. Você pode brincar com qualquer um. Com Deus não se brinca. Né? Deus primeiro dá um aviso, né? A pessoa está mandando cartas ameaçadoras para outras pessoas. Eu falei, fulano, não faça isso, isso é feio. Eu vou continuar. Aí, além de ter maltratado, tirado recursos da sobrevivência da pessoa para alimentar pessoas que não tinham necessidade nenhuma. Porque se fosse para não alimentar ninguém, menos mal, mas para pessoas que não tinham necessidade nenhuma.
resolvendo problemas para pessoas que não tinham necessidade nenhuma, alimentando os bel prazeres. Qual melhor? Um copo de comida, ou um prato de comida, ou um carro de luxo para quem não precisa. Ou 2 carros de luxo para quem precisa. E tem outra coisa, e portas e brechas são abertas. Portas e brechas são abertas. E as pessoas são envergonhadas e humilhadas na sua própria condição. Porque o orgulhoso não precisa de ninguém humilhar ele, ele já é humilhado pelo orgulho dele, pelo estilo de vida dele, pela forma de ele viver, ele já está sendo humilhado. Agora tem aquele dia que é o dia-chave, o dia X, que chega, ao qual ninguém pode se livrar. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, que essa palavra venha falar poderosamente ao seu coração, né? Então esteja sempre firmes, fazendo bem, orando, declarando, lutando, né? Jesus, a Bíblia fala, esteja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilou-se, e como homem morreu como servo, né? Morreu com morte de cruz, pelo qual Deus exaltou toda maneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual o nome de Jesus se dobra todo o joelho, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Então a chave é essa. A chave é essa. Deixe os arrogantes, os soberbos, os altivos, né, humilhar você, porque a queda deles vai vir. Ah, pastor, mas ele já teve humilhação e não não se consertou. Deus vai quebrar ele todo, até ele naturalmente se humilhar de uma vez por todas. Foi assim com o faraó. O faraó bateu teste com Deus. Não vou mandar o povo sair, não. O país é meu. Você que se dane, Deus. Deus é faraó. Uma praga. Continua com a cabeça erguida, Deus. Segunda praga. Eu não estou nem aí, Deus. Terceira praga. Vai se lascar, Deus. Quarta praga. É isso mesmo, Deus. Quinta praga. Eu estou firme, Deus. Sexta praga. Ninguém pode me deter, Deus. Sétima praga. Eu não tenho nem aí, Deus. Oitava praga. Eu vou ficar aqui mesmo, Deus. Nona praga. Aí depois a praga do primogênito. Pá! Ah, Deus, manda, eu vou liberar o povo, manda o povo sair, manda o povo sair. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Ele é duro, mas quero ver alguém ser mais duro que Deus. É o tempo que vai dizer, é o tempo que diz quem é quem. Quem contendeu com Deus e teve paz, né? Quem contendeu com Deus e teve paz. Não tem quem tenha paz por contender com Deus. Ele pode ser um bruto, pode ter dinheiro, pode ter ser importante, influente, afluente, proeminente, significante, proativo, ativo no mundo todo. Mas, meu amigo, se ele bulir um cliente pequeno, ele cai por terra. É o tropeço dele. É o tropeço dele. Né? E ontem nós tivemos uma confirmação de Deus daquilo que nós estávamos orando há muito tempo. Né? Porque foi a confirmação de Deus e os próximos capítulos ou cenas vão se desenrolar naturalmente. Porque eu já vi isso uma vez. Aliás, 2 vezes. Recentemente aconteceu que uma pessoa foi humilhar a outra e ela está sendo humilhada pelo sobrinho dela. Ela foi humilhar uma pessoa que não tinha nada a ver e ela foi humilhada por quê? Porque o diabo descobre brechas. Gente, quem dá brecha, brecha é brecha. Não tem como você se safar da brecha. Então, cada um vai se arcar com as consequências. Né? Mas que Deus abençoe grandemente, né? Que essa palavra, né, ache a guarita nos seus corações, né? E você vai fazer a palavra de Deus acontecer, sendo leal à palavra de Deus. Não quero que você seja leal a mim, não. Seja leal à palavra de Deus. Os gibeonitas eram povos falsos, eram povos desleais, eram povos maquiavélicos, astutos, sutis, sagaz. Leia a história dos gibeonitas, todo Josué. Eu já li aqui, todo Josué capítulo 9. Você vai ler que você vai entender melhor. Leia 2, 3 vezes que você vai entender melhor. Então, mas seja leal. Se não tem que preste você.
Se todo mundo é pilantra, seja você honesto. Ah, pastor, mas estão me humilhando, estão dizendo que eu sou otário, mas estou sofrendo, pastor, por ser bom. É melhor você sofrer fazendo bem do que perecer fazendo mal, né? Porque essas pessoas vão perecer na hora e no momento certo, né? Porque Deus sabe o que faz. E repito, com Deus não se brinca. E Satanás já está derrotado em nome de Jesus. Satanás já está derrotado em nome de Jesus. Tenho 17 anos, vou fazer agora, de ministério pastoral e 25 anos pregando a palavra. Nunca vi Satanás ganhar uma guerra para um crente firme, cheio do Espírito Santo, que faça a vontade de Deus. Lutas todos nós temos. A Bíblia fala que importa por lutas, provações e traz no reino dos céus, né? Então todos os cristãos, os milhões e milhões, têm lutas, mas a vitória sempre é certa. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Comente ore para o nosso canal, comente, tem algumas dúvidas, questões, pode colocar aqui embaixo nos comentários, dê um like aí, né? E divulgue esse canal para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe-me orar. Senhor, Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é nosso Pai, aquele que faz justiça e juízo contra nossos inimigos. Abençoa todos aqueles que nos perseguem, que nos odeiam. Nós abençoamos a vida deles, Senhor. Pai, nos dá a tua direção, o teu discernimento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. E até mais com um vídeo que vai abençoar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Amém.